Começa agora mais um podcast de letra. As principais notícias do esporte comentadas pela nova geração do jornalismo. Com Wellington Oliveira, Victor Marques, Giovanni Meirelles e Lucas Januário. De letra! É isso, começamos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Mais um podcast de letra e dessa vez temático, né? Dessa vez a gente vai discutir um pouco sobre o técnico do São Paulo, Fernando Diniz, que já está desde o ano passado na equipe do São Paulo e também um pouco, por que não, desde o começo, né? Tinha uma expectativa muito grande sobre o trabalho dele, né? Começou muito bem lá no Campeonato Paulista com o Audax chegando na final do campeonato, acabou perdendo para o Santos, mas o que será que acontece com o futebol do Diniz que não decola, não vem os títulos? Estão aqui comigo o Giovanni, o Lucas e o Victor para a gente botar na roda e discutir isso aí. Então, vamos começar então com o Giovanni. Ele está muito ansioso para falar desse tema, né? Fernando Diniz. E aí, Giovanni, vamos falar um pouquinho da carreira desse técnico que começou muito promissor, mas até agora não decolou, né? Boa noite, Wellington. Boa noite, Lucas e Victor e todo mundo que está assistindo, está escutando a gente. É isso aí, vamos falar um pouquinho do Fernando Diniz, né, que está dando bastante dor de cabeça para os torcedores do São Paulo. Nas últimas rodadas são 2 vitórias, mas vamos ver daqui para frente. Parece que o Diniz está numa fase agora no São Paulo que mesmo ganhando, a cabeça dele está sendo perseguida pela torcida, Wellington. É isso, esse jogo de toque de bola que, desde quando apareceu, pelo menos, chamou muita atenção de quem o viu. Mas, e os títulos, ô Lucas? O que está acontecendo? Por que não está vindo? A gente vai falar um pouco disso, né? É isso mesmo, Wellington. Muito complicado o momento do Diniz, cara, e é curioso, é o que o Giovanni falou, mesmo vindo de vitórias e com um momento em que o São Paulo ocupa a 4ª posição no Campeonato Brasileiro, até o momento o Diniz é contestado, cara. Os títulos não vêm por vários motivos que a gente vai apontar aqui, cara. Só que é muito complicado porque o time do Diniz gera, ao mesmo momento no torcedor, dentro do mesmo jogo, uma sensação de amor e ódio. Elas andam muito juntos no dinizismo. O São Paulo do Diniz hoje é muito isso. É isso. Para você que está escutando a gente agora, a gente está gravando logo após vindo a vitória da equipe do São Paulo sobre o Atlético Paranaense aí, rodada adiantada, no caso, para a equipe do São Paulo, que estava também com jogo a menos, acabou meio que acertando os jogos. O São Paulo venceu 1-0 o gol do Luciano. Será o começo de uma nova era do Diniz ou a gente vai continuar vendo o mesmo futebol, Vitor? Boa noite. Boa noite, Wellington. Boa noite, Lucas. Boa noite, Giovanni. Mais uma vitória, né? Segunda seguida do Diniz após essa parada. Como a gente estava comentando até antes da gravação, foi aparentemente o melhor jogo do time após essa volta. Foi o que rendeu mais, conseguiu criar mais jogadas, conseguiu atacar mais, não sofreu tanto defensivamente, mesmo com as mudanças que ele fez, improvisando um lateral na zaga, um zagueiro que vem da base, que é novo, mas sempre foi capitão da base do São Paulo, e ele confiou neles porque a formação antiga não estava rendendo. Mas é como o Giovanni e o Lucas citaram anteriormente, eu particularmente gosto do trabalho do Diniz, acho que tem muito para melhorar ainda, só que agora, depois de tudo isso que aconteceu, depois dessa eliminação no Campeonato Paulista, qualquer 1, 2 derrotas, qualquer clássico que ele perder, provavelmente vai ser pressionado para ser mandado embora. Infelizmente, é o que acontece no Brasil, principalmente no São Paulo, que a torcida está de saco cheio e a diretoria não sabe o que está fazendo, então ele vai viver pressionado, a não ser que ganhe 10 seguidas, que dispare para o título. Ele vai ficar pressionado até o fim da passagem dele pelo São Paulo. É isso, né? Acabou ficando marcado pela eliminação contra o Mirassol que foi todo encaixotado, cheio de jogadores aí colocados em cima da hora. Mas falando então do trabalho do Diniz, a gente já falou que ele teve um ótimo trabalho na equipe do Audax chegando na final. Passou também pelo Atlético Paranaense, um momento que o Atlético resolveu dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, colocava só os reservas, ele não apareceu muito lá no Campeonato Paranaense, e quando começou os jogos para valer a Vera, ele foi muito bem e depois deu aquela caída. Chegou no Fluminense da mesma forma, teve um momento muito bom, caiu também. No São Paulo, ele já passou por esse momento, né?
falando um pouco assim dos erros, ou quais serão as grandes falhas nos trabalhos do Diniz, Giovani? Onde que é o ponto que ele deve melhorar nesses trabalhos, ou tem algum ponto em comum, né, entre os trabalhos? Wellington, o Diniz, vale lembrar que antes da parada por conta da pandemia, era um outro time, era um outro cenário, era totalmente diferente a visão do torcedor, com a volta que ficou complicado. O Diniz, ele tem aquela metodologia, né, que posse de bola. Às vezes, para muitos torcedores acham que posse de bola para o Diniz é muito melhor do que uma vitória. Porque o São Paulo, às vezes, tem 80%, 70%, 60% a mais do que o time rival, mas acaba perdendo o jogo. E isso o torcedor não quer ver. O torcedor não quer ver a posse de bola. O trabalho é legal, o trabalho é bem feito de posse de bola, porque você tendo a posse é mais chance de você fazer gol. Só que o que falta realmente para o time do São Paulo é realmente fazer os gols. Então a torcida não quer saber de posse de bola se o resultado não está vindo. E que foi o que o Diniz falou agora, após a vitória com o Sport, que ele vai abrir mão das suas metodologias porque não está dando mais certo, não tem mais peças para que isso possa dar certo. Apesar que isso já vem lá de trás, desde a época de Atlético Paranaense, Fluminense, dizendo que o trabalho do Diniz ele é magnífico, é muito bom, só que não tem peças. No São Paulo, se no São Paulo não tem essas peças, eu acho que, não sei, o Diniz tem que pegar um Barcelona, pegar um time da Europa, porque agora com as peças ele não conseguiu. Mostrar o trabalho que vinha sendo especulado, que ele conseguiria fazer, dependendo das peças que ele tivesse em campo. Mas o trabalho do Diniz, cara, resumidamente falando, foi muito afetado depois da pandemia com a saída do Antony também. Eu acho que deu uma boa mexida no time, porque, querendo ou não, com a saída do Antony, sobrecarregou todo mundo. Não foi só o Diniz que foi afetado, foi o Igor Gomes também. Eu senti que ele foi bem afetado com a saída do Antony, que eu já falava lá no início, porque você tendo um jogador de velocidade, você faz o quê? Você faz com que seu adversário não venha tanto para cima, fica mais na retaguarda para não levar o contra-ataque. Com a saída do Antony, o São Paulo perdeu toda a sua velocidade e perdeu aquela peça-chave que vinha sendo no São Paulo, que era o Igor Gomes, que tinha aquela capacidade de flutuar em campo. Então você faz o quê? Que o Igor Gomes seja esse cara de velocidade, que ficar com ele correndo o jogo inteiro não dá, e sobrecarrega o meio-campo, sobrecarrega a defesa, as laterais. Então isso foi prejudicial pro Diniz. Mas falando um pouquinho, por exemplo, no Atlético Paranaense, falando de números, lembrando que isso não é uma crítica, são apenas números que são fatos, que realmente aconteceram. O Fernando Diniz deixou o Atlético Paranaense com 34% de aproveitamento, com 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas em 21 jogos, e deixou o Atlético Paranaense na época na zona do rebaixamento. Meses depois ele assumiu o Fluminense, em dezembro de 2018, e deixou o Fluminense com 26% de aproveitamento, sendo a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. Com isso, até aí o Diniz não tinha peças. Foi o momento em que ele assumiu o São Paulo, beleza, tem ótimas peças, tem medalhões, tem ídolos da torcida e outros jogadores que podem surgir. Mas não tá dando certo, cara. Não deu certo com o Diniz. O problema é que você mandar um treinador agora, ano que vem, esse ano já é ano de eleição. Como que você vai fazer? Você vai trazer um cara muito bom para substituir o Diniz, aí eles não vão querer deixar isso para outra gestão se vangloriar disso. Então, assim, fica muito complicado. Até que o Raí diz que vai bancar o Diniz, mesmo com derrotas para o Mirassol, derrotas para o RB Bragantino, e relacionado a substituições em campo que não dá certo. Por exemplo, o Diniz, vale lembrar que contra o Mirassol, o jogo estava 2-2, lógico, no Paulistão. Ele tira o Bruno Alves, se eu não me engano, ele coloca o Paulinho Boia. No mesmo lance seguinte, o São Paulo leva um gol. Então, assim, isso foi totalmente prejudicial para ele. Ele já fez isso no Fluminense. E agora, com essa nova defesa do São Paulo, lembrando contra o Sport, agora também contra o Atlético Paranaense, foi Léo Pelé, que não havia jogado como zagueiro nunca na vida, só que o Diniz viu uma possibilidade dele jogar na defesa. E também o Diego, que nunca tinha atuado, se eu não me engano, como profissional. Atuou sim no último jogo do Brasileiro do ano passado, mas não com os profissionais, com os titulares considerados e tudo mais. Então, assim, é uma aposta. Deu certo e agora pega o Corinthians no próximo domingo, dependendo de quando você está ouvindo isso aqui. Pega o Corinthians no próximo domingo. Vai manter a mesma zaga? Não vai? Como que vai fazer? Então, o Diniz, ele tem essa talvez a versatilidade, entre aspas, de mexer um jogador e outro. Lembrando que também na partida contra o Mirassol, que foi um ponto-chave, que a partir dali realmente começaram a pedir a cabeça dele. Não só a substituição do Bruno Alves, mas ele colocando o Everton, botando o Everton na lateral, que o Everton que estava no São Paulo saiu agora pro Grêmio, botando o Everton na lateral, fez umas mexidas muito loucas lá, o São Paulo levou gol e foi eliminado. Então o trabalho do Diniz é um fracasso, velho. Falar que não é um fracasso, desde o Atlético Paranaense, desde o Fluminense, São Paulo agora, até falo com lógico, né, meu pai, pra quem não conhece, torce pro Fluminense, não gostava do Diniz, já falou, vocês estão lascados com o Diniz, esse cara é ruim. Tanto é que na época que o Fernando Diniz saiu do Fluminense, quem assumiu foi o Marcão,
e o Marcão foi lá e consertou a equipe do Fluminense. Então, assim, é algo muito complexo que acontece com o Diniz. Vamos ver nas próximas rodadas. Eu acho muito difícil ele continuar. Eu acho que até o final do primeiro turno ele já vai ter caído. Então, Giovanni, você tocou aí em alguns pontos assim, bem importantes, e aí eu quero nessas mexidas, né, que o Diniz faz. Eu acho que o Diniz, eu tenho para mim, né, pelo menos que eu vi dos trabalhos aqui, jogos muito interessantes, que a gente tinha comentado momentos muito interessantes, mas talvez falta não só a questão de peças, mas também acho que até uma certa... ele conseguir passar essa confiança dos atletas dele, manter pelo menos essa confiança aos atletas dele, de continuar no sistema e acreditar que aquilo realmente pode dar certo. No próprio Atlético Paranaense, jogos muito bons. Aí eu vou elencar alguns, um 3-0 para cima do Nils na Sul-Americana, em que o Atlético foi totalmente superior. Eu assisti esse jogo inteiro, ele foi totalmente superior. O próprio 4-3 ou 5-4 com o Fluminense, na época que ele estava com o Fluminense lá no Sul, foi um jogo 5-4. Um dos melhores jogos dos últimos campeonatos brasileiros, aí você pode colocar facilmente, e com peças assim muito abaixo do que a gente costuma ver na equipe do São Paulo, por exemplo. Será que, Lucas, não está faltando os atletas também? O brasileiro está muito acostumado com fácil, tá? Mas, vamos dizer, é lógico que veio o Marcão no Fluminense e vai fazer o feijão com arroz, vai melhorar, porque talvez os atletas não estão acreditando tanto quanto podiam acreditar nesse trabalho do Diniz. Será que também não falta um pouquinho, vamos dizer, da educação futebolística do brasileiro? Esse ponto que você levantou é muito interessante, Wellington. A gente não tem uma cultura de futebol voltada para o estilo do Diniz. Tanto que ele é um cara folclórico, digamos assim, porque justamente por ter esse estilo diferente, um estilo que não é comum dentro do nosso futebol. Então nossos jogadores não crescem com a mente já programada para agir da forma como o Diniz quer que o seu modelo execute. Os jogadores não estão pensando da forma como o modelo dele necessita. E não necessariamente o fato de o São Paulo ter um elenco, e as outras equipes mesmo que ele teve, terem elencos tecnicamente bons ou ruins, vai significar que ele vai conseguir executar o que ele quer executar. Voltando um momento para o São Paulo, voltando o estilo do Diniz para o São Paulo, as peças tecnicamente são boas, mas só tecnicamente ser bom não adianta. A equipe do São Paulo tem muitos problemas de elenco, tem muitos problemas defensivos e muitos problemas de erros individuais. E o que você falou do fator mental, isso de fato é muito importante. Os jogadores acabam tendo erros bobos por não ter exatamente na cabeça o que devem fazer. Às vezes eles têm alguma coisa, mas um ponto do jogo dá errado, erra um passe aqui, outro ali, já embaralha a cabeça do cara, vai dando uma cascata de erros, vai causando uma problemática muito grande dentro do jogo, vai complicando a situação da equipe e tudo vai levando a um funil que acaba trazendo a derrota. E que fica mais fácil, né, Vitor? Tirar o técnico, nesse caso, né? Normalmente é o que a gente pensa, né? E é mais, matematicamente é o mais fácil, né? Você vai mandar só um embora e vai conseguir mudar o estilo de jogo da equipe, né? Mas será que é o que está sendo certo a fazer? Ou também não vou dizer que o Diniz não deve ter erro, né? Porque tem erro dele também, né? Erro dos dois também, né, Vitor? Perfeito. Como você falou, logicamente é mais fácil. Geralmente você vê o que acontece principalmente aqui no futebol brasileiro, que tem uma troca constante de técnicos. Você vê que um time não está rendendo, o técnico é substituído, entra um outro, dá um gás no time, ganha 1, 2, 3 partidas e depois volta ao mesmo que acontecia antes. Então isso é muito recorrente no futebol brasileiro, e com o Fernando também não é diferente. Como você falou, ele tem erros, é um time que gosta de trabalhar a bola, mas principalmente no São Paulo não tem tanta mobilidade, muito por causa das peças de reposição que ele tem. Não tem jogadores de velocidade, que acho que são essenciais para jogar nesse estilo de jogo do Fernando Diniz, e também precisa de jogadores zagueiros que saibam jogar com a bola, saibam acelerar esse passe, saibam acelerar o jogo, e isso não tem. Só que ele não pode ficar dando desculpa de que esse é a desculpa
para ele não conseguir jogar bem, para ele não fazer o time de São Paulo jogar. Como o Lucas falou, tem um bom time, tem bons nomes, tem jogadores técnicos, tem muita qualidade no elenco de São Paulo. Inclusive, eu considero um dos 5, 6 melhores do Brasil. Então, isso não pode ser desculpa para uma forma de jogar errada. Essa parte do toque de bola dele, acompanhando alguns jogos do São Paulo, eu consigo entender que fica nessa lentidão, acaba atrapalhando o São Paulo. E aí, quando o time começa a jogar bem, não consegue as vitórias, porque joga pressionando 10, 15, 20 minutos, aí os jogadores cansam, não conseguem aproveitar as chances que têm, acabam recuando o time, aí o adversário, mesmo que seja um pequeno, em uma bola que consegue chegar, consegue fazer o gol e acaba desmoralizando o time. Ou então joga mal como jogou recentemente, ganha o jogo e aí ele é criticado por não apresentar o que o Fernando Diniz apresenta como a maior qualidade dele, que é esse estilo de toque de bola, de jogo rápido. Eu tenho algumas coisas com o estilo dele que ele está implementando no São Paulo, que ele está tentando mudar, que principalmente essa saída de bola do Thiago Volpi com o Tietê e Daniel Alves, porque o Tietê e Daniel Alves dão o dinamismo para o meio-campo do São Paulo. São os únicos que dão uma certa dinâmica para o meio-campo do São Paulo. Eles vindo buscar a bola com o goleiro, quem que vai fazer essa ligação do meio de campo para o ataque? Aí eles têm que começar aqui, toca nos zagueiros que estão abertos, aí eles têm que subir para o meio de campo, aí os zagueiros tocam nele de novo, tá todo o time montado atrás, não tem o que fazer. Você pode ver quando o São Paulo pega a bola para armar, ele não chama o adversário para cima, que essa é a intenção desse toque de bola atrás, para chamar o adversário para abrir espaços. O São Paulo, é muito difícil você ver o São Paulo com um campo aberto para atacar. Tá sempre o time bem posicionado, sempre bem encaixado. E isso, falta esse dinamismo do meio de campo. Então, mesmo ele tá tentando mudar isso agora com essas trocas na zaga. Tem algumas coisas para melhorar. É uma zaga, como o Giovani falou, que pode ser que dê certo, mas também eles são experientes, é um improvisado, querendo ou não, ele sempre foi lateral, o Léo e o Diego é da base, então pode ser que dê certo com essa saída de bola diferente, só que também precisa de mais alternativas quando isso não der certo, quando precisar de zagueiros mais experientes para jogar, ou jogadores diferentes do que estão acostumados a jogar ali no setor defensivo do São Paulo. Aí você falou algumas coisas das peças ali, e até sobre a falta do Antony, vocês três chegaram a comentar, e aí, mas o Diniz ele já está há mais de um ano, né, na equipe de São Paulo, completou um ano na equipe de São Paulo, Diniz? Eu acho que, deixa eu dar uma olhadinha, não, ainda não, vai fazer mês que vem. Mês que vem, né? Tudo bem. Aí já estamos quase para fazer um ano. Exatamente daqui a um mês. Isso, o Diniz, ele teve a oportunidade de fazer um planejamento da formação desse elenco da temporada passada para essa temporada. Não é um erro também, aí eu não sei se combinado também com a diretoria de São Paulo, do Diniz, com a diretoria de São Paulo, você contar apenas com a qualidade do Antony, que já era especulado desde a final do Paulista do ano passado, como ser um jogador pisado aí para ter transferência, só ter ele como um jogador da velocidade, do mano a mano, o cara que poderia fazer essa parte diferente da equipe do São Paulo. E completando também, no meio campo, essa equipe aí com o Tietê, com o Daniel Alves, que acho que são dois caras muito, muito dinâmicos, que já participaram de equipes, inclusive o Tietê já com o próprio Diniz, o Daniel Alves com essa filosofia que já é implantada na Europa durante muito tempo aí, para conseguir pressionar, que acho que é a dificuldade que eu estou vendo aqui, que vocês estão me contando, ter a posse de bola, mas quando pressiona não consegue ser agudo o suficiente para conseguir converter fazer chances e fazer os gols que são necessários. Porque você vê esses times europeus como o Guardiola, que deve ter uma grande inspiração, pelo menos do jogo aparenta ser uma grande inspiração aí do Diniz, eles quando pressionam, eles conseguem incomodar muito o adversário e criar muitas chances. São Paulo está criando essas chances, o Giovani? Primeiro do Antony e depois da chance. Cara, eu acho que a diretoria faltou um pouquinho de estratégia ali, porque na própria Copa São Paulo, na Copinha, você teve o Galeano, que foi muito bem,
jogando, foi um dos principais destaques da equipe do São Paulo, e teve o Maia também, só que o Maia não chegou a ser titular. O Maia, inclusive, já foi até vendido para o Barcelona. E o Galeano é aquele jogador de ponta, aquele jogador de velocidade, que vai para cima, o paraguaio. O Paraguai que a gente sempre conhece jogando bola, né? Só que o São Paulo não fez o mínimo esforço para que esse jogador subisse. Tanto é que voltou ontem o Sub-20, ele tá integrado, nada do Galeano subir. O porquê a gente não sabe. Perdeu o Antony, talvez o São Paulo contava com a volta do Paulinho Boia. Eu não sei se o São Paulo tem alguma esperança com o Paulinho Boia, porque ele não jogou muito bem em Portugal. No México ele teve os exames médicos reprovados. E no São Paulo teve o contrato renovado. Então, assim, tem coisas que na diretoria do São Paulo a gente só vê na diretoria do São Paulo. Que é o que eu quero apontar, Wellington, saindo um pouquinho desse lado do Fernando Diniz. O Fernando Diniz não tem culpa da fase do São Paulo. Ele não tem culpa porque o São Paulo não está ganhando títulos. Isso o Fernando Diniz ele não tem culpa. Eu vou tentar trazer alguns dados aqui. O São Paulo, desde 2015, na era Eleco, que entrou esse presidente que está agora no São Paulo, teve, acho que mais de, não sei se 10 ou mais de 10 treinadores, desde quando passou. Então o problema não é técnico, creio eu, porque, não é possível, com 10 técnicos, desde 2015, você não acha um que encaixe e conseguiu um título, um mísero pro Campeonato Paulista. Não é possível, cara. E na era Leco, cara, o Edgardo Balsa, que foi treinador do São Paulo, ele foi o treinador que teve mais longevidade. Teve 48 jogos e 44,4% de aproveitamento. Então o Balsa foi o que teve mais quantidade de jogos atuando no comando do São Paulo. O menor foi o Doriva, com apenas 7 jogos. Então você imagina, praticamente em quase um mês o cara já tinha caído já. Então assim, são metodologias que não batem. Por que você trouxe? O problema não é o Doriva, o problema não é o Diniz, o problema é por que trouxe esses caras, entendeu? Eles têm o potencial deles, lógico. O problema é como que alguém senta, chega, contrata e um mês depois manda o cara embora. É esse o problema da diretoria do São Paulo. O que acontece? Um treinador traz o jogador favorito, o outro traz o outro, e vai assim, você vai fazendo uma mescla, você vai fazendo uma mistura. E tem coisas que não batem, tem jogador que não bate com o outro ali, não tem o que fazer. E é isso que acontece com o São Paulo, que você traz um treinador novo, cada um tem sua metodologia, aí você tem que acostumar o jogador com a metodologia nova, o outro jogador que traz um, traz o outro. São Paulo na era Leco teve mais de 60 jogadores novos, contratados, começando primeiro com o Chiesa e o último agora o Luciano. E esse último Luciano foi o único pedido do Diniz. A única contratação nesse ano de 2020 é pedido do Diniz. Para quem não sabe, o Diniz, quando chegou, pediu o Paulo Guerreiro, mas devidas, enfim, assim, circunstâncias, não conseguiu trazer. E o único que o Diniz pediu e que trouxe foi o Luciano, e que salvou o emprego dele, é o que vem dando certo no São Paulo. São 3 jogos, 2 gols e uma assistência. Então, assim, será que o Diniz não pediu os jogadores e a comissão não trouxe? O que aconteceu para esse fato desse ano não dar certo? Mas lembrando que o Diniz não tem problema nenhum com essa questão de títulos, questão dessa seca que o São Paulo vive, dessa crise. Tanto eu acho que a diretoria permanece com o Diniz para se blindar das críticas e de manifestações, porque você deixando o Diniz, você acaba expondo ele, e a crítica não vem para si, não vem para Raílo, para Lugano, para Leco. Então, por isso, eu acho que é uma estratégia da diretoria do São Paulo não mandar o Fernando Diniz embora, porque você deixando ele ali, você meio que é um escudo. Vou deixar ele ali, porque a torcida está criticando ele está sendo o foco principal, porque se a gente manda ele embora, a gente traz um treinador e aí o foco vem pra gente. Então isso não é legal. Então acho que é por isso que o Fernando Diniz está sendo mancado no elenco do São Paulo ainda. E o único técnico nessa era Leco que teve um trabalho positivo, legal, que a torcida, se fosse olhar toda a lista que teve, é o Diego Aguirre. Teve 55% de aproveitamento em 43 jogos. Era o único que estava conseguindo demonstrar algo legal. Fez um primeiro turno do campeonato de 2018 e ficou em primeiro lugar. Então assim, o problema do São Paulo, no contexto geral, não é o Diniz. No contexto atual, em campo, sim, mas o Diniz não tem culpa nenhuma da crise de 10 anos que o São Paulo vive. Posso complementar aqui, Wellington, rapidinho? Por favor. Só para complementar esse assunto, principalmente dessa peça de reposição que você começou o assunto e o Giovani puxou para a diretoria, eu acho que é justamente esse que foi o problema, né? Porque o São Paulo fez grandes investimentos ano passado com Alexandre Pato, com um salário que começou, se eu não me engano, na casa dos 400 mil e já estava chegando a 700 esse ano, ou 900, e tendia a aumentar ainda mais, tanto com o Hernanes, exatamente, com o Hernanes também, que eu não sei exatamente o salário, mas é um jogador caro, que não estava rendendo também, tanto com o Daniel Alves, que é um cara que está entregando. Eu particularmente gostei muito, desde quando o Daniel Alves chegou, da forma dele jogar, e ainda mais agora, nesse ano, que é um cara que está rendendo dentro de campo, mas ganha, querendo ou não, uma fortuna, R$1,5 milhão
por mês, mesmo é muito dinheiro. Então tiveram que dar uma segurada e aí acabou não colocando peças de reposição, que a gente sabia que o Antony seria vendido esse ano, porque o time precisava fazer caixa. A gente sabia que se o Igor Gomes se destacasse esse ano, ele seria vendido. Agora com essa pandemia, acho que deu uma travada nas coisas, ele não voltou tão bem. Então eu acho, o Fernando Diniz pediu, como o Giovanni tinha falado, pediu o Luciano, o Guerreiro, eu ouvi falar também no Caio Henrique, que era lateral do Fluminense, e foi pro Grêmio, agora foi embora, né, pro Atlético de Madrid e Mônaco. Então ele pediu algumas peças para tentar melhorar o time, para ter características para ele conseguir fazer o time dele render. Eu, particularmente, com esse time, eu não consigo ver o futebol que eu via nos times do Diniz, tanto do Fluminense como do Atlético. Eu acompanhei um pouco menos, mas o Atlético, no começo, jogava um bom futebol igual o que a gente está acostumado do Diniz, quanto no do Audax. Eu vejo um Diniz, desde o ano passado, quando foi contratado, preocupado em não perder o seu cargo. No ano passado ele foi contratado para mudar um pouquinho a forma de jogar do São Paulo, do jeito que estava complicado também. E ele chegou preocupado em não ser demitido para começar um trabalho bom esse ano. Começou um trabalho bom, começou a se desenvolver. Não acho que no começo do ano estava às mil maravilhas, jogou jogos muito maus. Antes da parada tiveram 2 jogos que o São Paulo jogou muito bem e aí parou em alta, como os meninos falaram. Tava todo mundo falando de dinizismo, você vê nas redes sociais as brincadeiras lá, de não sei quantos dias sem assistir o São Paulo do Diniz. Então isso deu um up no time dele. Só que agora que eu sinceramente estou começando a ver, nesses 2 últimos jogos que ele mudou os zagueiros, principalmente, mudou as peças de meio de campo também, mas principalmente os zagueiros, que eu estou começando a ver um time que está evoluindo conforme o jogo dele. Hoje eu achei uma amostra melhor. Contra o Sport foi complicado, porque não tinha essa velocidade. Hoje eu achei que teve um pouquinho melhor, um pouco mais de dinâmica no meio de campo. O Léo Pelé e o Diego, mesmo não tendo tanta qualidade técnica, eles têm velocidade e sabem tocar a bola, sabem o que fazer com a bola, não são tão, digamos assim, secos quanto o Arboleda e Bruno Alves. Então agora parece que tá se desenvolvendo um trabalho do Diniz. Eu acho que agora ele acordou e falou assim, ou eu vou cair atirando, ou eu vou tomar tiro aqui e vou morrer sem fazer nada do que eu queria fazer. Eu acho que agora ele tá tentando alguma coisa diferente. Infelizmente, acho que não vai dar tempo dele mostrar, porque, como o Giovanni disse, a gente já falou, ele está totalmente pressionado. Se perder o clássico agora, se perder depois do Corinthians Atlético Mineiro, né? Se perder para o Atlético Mineiro, aí eu acho que a diretoria não aguenta. Mas eu particularmente queria ver um pouco mais desse Diniz, com essas peças que ele está tentando colocar. E o Wellington, só desculpa interromper, né? Só para fechar esse assunto, incluindo diretoria, o São Paulo que tem algumas contratações que vem mexendo com a torcida, inclusive vem sendo um dos principais protestos da torcida, que é na diretoria. Acho que em 2019, no início de 2019, contratou um analista que veio do Corinthians. Isso deu muita conversa na época, porque ele tinha fotos, enfim, não só trabalhando, mas também como torcedor do Corinthians, o Carlos Vargas. Recentemente vazou foto do presidente Leco com vários, parecia uma festa de torcedores do Palmeiras, e o Alexandre Pássaro, que é o diretor do São Paulo, no estádio do Palmeiras, na arena já, com seus amigos, com a camisa do Palmeiras, enfim, parecia que estava lá para assistir um jogo realmente do Palmeiras, porque ele torce pro Palmeiras. Até aí, beleza, né? O cara ter o profissionalismo de lado, dando resultado, ok. O problema é que isso vem acontecendo e o resultado não está vindo. Então, por isso que vem sendo um dos protestos de São Paulo. Você separar o clubismo da sua torcida, do seu profissionalismo, é uma coisa. Agora, o problema é quando você consegue separar, mas não dá certo. Aí acaba sendo alvo da torcida. Aí você já citou e você já mesmo respondeu, né? Só está sendo alvo da torcida porque não está dando resultado. Se tivesse dando resultado, falar, ia ser um time de chacota aos rivais. Igual foi com o Arboleda, né? No começo do ano, tirou foto com a camisa do Palmeiras, aí, enfim, se desculpou, ficou tudo certo, né? Mas a questão é que esses caras aí que estão no São Paulo, Leco, você não vê dando entrevista, você nunca viu o Leco dando entrevista como presidente do São Paulo, enfim, mas segue. E mesmo com a virada desse novo presidente que vai vir ano que vem, eu duvido muito que vai ser
vai ter uma mudança, assim, uau, acho que vai mais uns 2 anos ainda para acertar esse São Paulo. Sim, a falta de, vamos dizer assim, de carinho com o torcedor, empatia com o torcedor dos seus dirigentes. Falta ser torcedor, faltam torcedores no São Paulo. Pode falar, Lucão. Cara, contrário do Giovani, eu acho que falta profissionalismo no São Paulo, não acho que falta torcedores, não. Acho que dentro dos clubes brasileiros tem muita politicagem e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do trabalho da diretoria. Mas, voltando a falar sobre o Diniz, cara, eu entendo que tem todas essas questões da diretoria, ter montado o elenco, vários treinadores montando elenco, que um vai ficando, um contrato aqui, vai sobrando ali. Só que quando um treinador assume um trabalho, pelo menos um trabalho firme, ele deve acreditar no que ele vai estar fazendo. Ele sabe o elenco que ele vai ter e ele deveria saber a situação do clube que ele está sendo contratado. Ele deveria parar, refletir, pensar o que tem acontecido com esse clube, o que essa gestão está fazendo de bem para esse clube, o que essa gestão tem tratado, como essa gestão tem tratado os treinadores nos últimos tempos. Complementando, até o que é prometido a ele na hora da contratação mesmo. Né? Exatamente. É de extrema inocência da parte do Diniz, ele acreditava em mil maravilhas que a diretoria de São Paulo pode ter oferecido para ele. Eu entendo que Raí e Lugano podem dar um ar mais sóbrio, um ar mais, assim, de ídolos, que tem mais... que podem ter mais gabarito para falar alguma coisa e para bancar. Mas quem no final assina a canetinha é o presidente. O Leco tem tido muitos desastres. Quando o Diniz assumiu o São Paulo, ele sabia tudo o que aconteceu com o São Paulo, que o São Paulo enfrentava uma extrema crise. O Fluminense também, quando ele assumiu, ele sabia que o Fluminense enfrentava uma extrema crise. O Atlético Paranaense foi o único clube mais sóbrio que ele esteve recentemente, mesmo assim acabou não dando certo por vários motivos mais específicos dele com o elenco, outras questões, mas no São Paulo o problema já é muito por fora dele, assim como o Giovani falou, não é só o treinador, por mais que ele seja um treinador com algumas dificuldades, ele deveria olhar para o elenco do São Paulo, saber que ele não teria tudo que ele imaginaria e o que ele ia poder fazer com isso, e o que ele está podendo fazer com isso não tem sido péssimo o trabalho do Diniz no São Paulo, mas também não tem sido um trabalho satisfatório. Tem sido um trabalho mediano. É isso, trabalho mediano, então, na avaliação do Lucas. Eu também acho que poderia ser melhor, mas também está longe de ser o pior dos trabalhos. Mas o que está faltando, eu vou fazer uma pequena comparação, claro, eu espero que vocês entendam, claro, questão de elenco. O elenco é diferente, cada clube tem o seu elenco diferente, mas devido às passagens de vários treinadores. E eu acho que aí, por não ter ganhado o título, o tempo que ter dado a um treinador. Não necessariamente. Como o Lucas falou, quando um cara chega num clube, ele tem que ter a criatividade, confiar nas suas ideias e ter a criatividade de colocar os jogadores que lá estão para fazer as funções. E não chegar contando que vai ser contratado uns 5, 6 jogadores, entendeu? Ele, olhando o elenco, ele tem que saber o que ele é possível fazer com aquele elenco e se ele consegue colocar o plano de ação, de tática que ele costuma pôr ou que ele vai ter que mudar. E às vezes a mudança dá certo, né, Wellington? E lembrando, né, olha, tanto é que a gente pode citar o último título de São Paulo, né? Franco foi contratado em 2012, em julho, no meio da temporada, e conseguiu o título da Sul-Americana. Então foi um trabalho curtíssimo que o São Paulo conseguiu e deu certo, né? Nos últimos 5 anos, o Palmeiras não ficou uma temporada inteira com o treinador. E conseguiu títulos, né, em 2015, 16 e 18. Ah, mas o elenco é diferente. Tá, tudo bem. Mas o próprio Agui já mostrou que o São Paulo poderia ter uma fase muito boa. Liderou o Campeonato Brasileiro, teve expectativa até de título. O trabalho, aliás, que foi muito bom, só foi criticado porque chegou lá em primeiro colocado por muito tempo. Por isso foi criticado. Mas se não fosse, se mantesse a regularidade da 4ª posição a todo momento, olha... perfeito, maravilhoso, grande trabalho do Agui, entendeu? Então é que faltou a criatividade do Diniz de saber extrair dos jogadores que lá estão, fazer o que ele entende ser o mais perfeito, ser o melhor do futebol. Não chegar contando com a diretoria que vão trazer vários jogadores. O elenco do São Paulo eu acho que nada para Fluminense nem Atlético Paranaense. Ao contrário, é melhor do que os elencos que o Diniz assumiu nessa temporada.
Eu sinceramente, eu acho que... Pode falar. Essa parte, eu acho que ele não chegou acreditando em alguma coisa da diretoria, até porque, se vocês se recordam da situação, o Wagner Mancini tinha sido colocado como substituto e os jogadores pediram que não fosse ele, pediram o Fernando Diniz. Coisa de meia hora depois que conversaram com ele, ele já estava sendo anunciado. Então, ele viu como uma corda de salvação para ele. Falou, São Paulo, eu acho que aqui eu posso dar certo. Então, eu acho que ele não teve esse problema de acreditar na diretoria. Eu sinceramente, a minha opinião, eu acho que ele não está fazendo o trabalho que ele gostaria. Porque ano passado ele precisava classificar para a Libertadores, então ele deixou de jogar aquele futebol que eu particularmente não vi um jogo do São Paulo que começasse o jeito como jogou hoje, por exemplo, começasse um jogo tocando a bola lá atrás, acelerando as jogadas. Eu não me recordo. Então ele precisava classificar para a Libertadores ano passado, esse ano, para começar a mudar o time. Acho que ele já sabia também que não teriam grandes contratações, no final não teve nenhuma, né? Teve a do Luciano, como o Giovanni falou, agora, mais da metade do ano. Então eu acho que ele tentou começar a implantar o seu futebol ao longo do Campeonato Paulista, foi começando a se desenvolver, e aí teve a parada, que aí acabou perdendo todo o ritmo, porque nem nas férias os jogadores têm esses 4 meses parados, né? Então, e principalmente com esse estilo de jogo dele, que precisa de, tipo assim, de uma velocidade, de um time bem montado, bem encaixado para tocar a bola do jeito que tá. Não adianta pegar jogadores sem ritmo e colocar ali, que não vai dar certo. Então eu acho que ele teve problema com isso, e principalmente, como os meninos falaram, a fase que o São Paulo tá. Não é dos piores, eu não acho que seja dos piores, eu acho que podia render muito, 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 muito mais. Eu acho que eliminações pro Mirassol, perder pro Binacional, do jeito que perdeu, não pode acontecer de jeito nenhum, mas eu também não acho que seja das piores. Mas com essa pressão em relação à torcida e diretoria, agora a corda tá no pescoço já, então ele vai ter que dar um jeito de mostrar alguma coisa diferente para conseguir se sustentar, pelo menos até ele conseguir estabilizar o trabalho dele. Eu acho que essa é a minha opinião em relação a isso. E para contextualizar, Wellington, um pouquinho disso aí, que o São Paulo, né, talvez até cria, né, tem bastante posse de bola, trabalha, sai bem da defesa, que se você pegar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo só faz um gol. Perdeu de 2-1 do Vasco, fez um gol, ganhou do Fortaleza de 1-0, ganhou do Sport de 1-0, ganhou hoje do Atlético Paranaense de 1-0. Então é o famoso carelismo, né? Aquele jogo talvez feio, aquele jogo retruncado, mas que você ganha de 1-0, os 3 pontos vem. Mas é o que retratou muito o que a gente falou, né? Lá atrás, a defesa saindo, tocando bola, beleza. O problema é quando chega do meio pra frente. Ali falta o entrosamento, é o que mostra esses gols do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. E eu acho que a partir daqui pra frente, a torcida do São Paulo, até mesmo diretoria, ou quem contrata de esse ano, o ano que vem, o São Paulo precisa, eu acho que entender o momento real, entender que os seus ídolos, quem é ídolo não vai deixar de ser ídolo, passou, beleza, fez a sua história, que a torcida do São Paulo tem muito isso, né? Pô, volta quem? Volta isso, volta aquilo, e quer ficar retrocedendo aos seus ídolos, né, pra voltar. Eu acho que já passou, a gente viu a questão do Alexandre Pato, era um ídolo, assim, recente do São Paulo, mas ele voltou, não deu muito certo. O Hernanes agora não tá tendo tantas chances, a gente vê que ele entrou no jogo hoje, mas entrou todo travadão também, dificilmente passa desse ano jogando pelo São Paulo, e prevejo futuramente também uma campanha de volta pro Miranda. Então assim, o São Paulo precisa olhar pra frente, cara. O que fez no passado foi feito, o que foi realizado, não vai apagar. Eu acho que o São Paulo tem que pôr a mão na consciência um pouquinho, tanto os torcedores e membros do São Paulo, de que entender que o jogo é outro, o futebol é outro. Então não dá pra gente viver só de medalhões do que um ídolo fez pela gente um dia. É preciso buscar coisas novas, é isso que falta pro São Paulo, olhar um pouquinho mais pra frente. Mas volta a Ceni, né, Giovanni? Cara, dependendo de quem, eu acho que dependente de quem assumir a presidência e como for, o Rogério Ceni não tá bem no Fortaleza esse ano, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai demitir o Diniz hoje. Em agosto, você vai contratar um até dezembro
e fazer uma força para trazer o Ceni já na contra-gestão, entendeu? Então é uma mistura de coisas. Ou você mantém o Diniz pelo menos até o final do campeonato, que pode custar até um rebaixamento, ou não sei, cara, exatamente por isso. Você fica refém de um ídolo, você fica refém de alguma coisa que aconteceu de bom, você fica resgatando coisa do passado, tentando trazer para o atual momento para que tenha o mesmo resultado que aconteceu no passado. São Paulo vive muito disso há muitos anos. Acho que você falou até do São Paulo tá fazendo só um gol por partida, reflete muito no que o Vitor falou, né? Que é a falta de coragem. Talvez agora o Diniz está querendo mostrar mais a cara, porque já sabe que está na mira mesmo para ser sacado da equipe do São Paulo. Talvez isso até podemos esperar, quem sabe, Giovanni, o São Paulo marcando um pouco mais de gol, ou pelo menos se dando mais ao luxo de chegando mais ao ataque com mais coragem, botando a cara mais, quem sabe, né? Talvez. Minha única esperança é o Rojas voltando bem, cara, porque olhando esse elenco eu não tenho muitas esperanças, não. Olha só, tá aí. Manda o cronômetro pra nós, Giovanni, pra gente saber se a gente já tá nos acréscimos, como é que a gente tá aí. Eu tô sem cronômetro aqui. 40 minutos. Opa, 40 minutos já tá acabando o jogo, hein, galerinha? É isso. A gente destrinchou bastante, falou bastante aí do Diniz, do que a gente acha que podem ser os caminhos, né, pro Diniz. Eu acho que, como o Vitor também salientou, foi meio que um encontro às escuras, né? A gente não pensou muito nisso. Foram jogadores que propuseram aí, quem sabe, foi dito pelo menos, né? Que a gente escutou que é o Dani Alves, os líderes do elenco aí que sugeriram. Talvez o São Paulo, como diretoria em si, não estava preparado para um técnico desse tipo. E foi deixando, o Diniz também não foi com tanta coragem, foi tentando fazer mais ou menos o que mantinha ele no cargo. E essa sequência de fatos acabou culminando no São Paulo do jeito que está hoje. Nem chegando onde a gente esperava, também não indo mal, e foi ficando, que é comodismo, né, a gente costuma dizer. Mas vamos ver que agora que a gente pode esperar. Talvez o Diniz na linha de frente, no paredão, pode ser a hora do Diniz deslanchar de vez, né? Não sei se vocês concordam, mas acho que é mais ou menos por aí, né? E uma última informação, né, Wellington, que o Diniz fez mais uma pedida para a diretoria de São Paulo para trazer o Dodi, volante do Fluminense. Dodi que tem contrato até dezembro com o Fluminense e parece que não vai renovar. Há a possibilidade de renovar, mas parece que o Fluminense ofereceu apenas 10% de aumento do salário e o jogador não aceitou, que tem contrato até dezembro. Então lembrando que a gente já está em agosto, acho que se eu não me engano, quando é fim de contrato assim, o jogador já pode assinar um pré-contrato, né? Mas ainda foi só realmente um boato, né? Vamos ver, quem sabe. Porque o Diniz pediu uma peça que chegou, que foi o Luciano, né? E deu certo. Antes não tinha, as pedidas dele não tinham chego, né? Talvez o problema seja esse, talvez não, mas... É isso. Vamos encerrando por aqui, galerinha. Não sei se vocês têm mais algum ponto a colocar aí. Eu só tenho a acrescentar esse ponto final do meu ponto de vista. É um cara que tem muita pressão por essa falta de títulos. A gente olhando, ele teve 3 títulos na carreira dele em cerca de 11 anos. A carreira dele começou em 2009, ganhou 2 Copas Paulistas e uma Série A3, então são títulos que não tem expressão nenhuma no futebol nacional, até no futebol estadual, que é o de São Paulo, que ele ganhou esses 3 títulos, é muito irrelevante, não tem expressão nenhuma, junto com um time que precisa muito ganhar um título, nem que seja um campeonato paulista, que muitos dizem que não tem valor nenhum. São Paulo precisa ganhar títulos, e talvez essa pressão, principalmente agora que chegou nesse momento de pressão contra a diretoria, contra jogadores e contra ele também, pode ser que agora não dê tempo. Eu acho que é uma coisa complicada, porque a gente vê que em todos os times que ele passou, ele tem ótima relação com todos os jogadores, tirando acho que o Pato agora, que acho que teve um problema com ele, não sei, de onde. Anderson Martins também parece que não saiu muito contente, mas tirando esses 2 jogadores no São Paulo, por todos os times que ele passou, Audax, principalmente a partir depois do Audax, que é o que a gente começa a conhecer, né? Audax, Fluminense, tanto que o próprio Luciano jogou com ele no Fluminense e o Luciano elogiava ele demais, foi a melhor fase da carreira do Luciano, né? Atlético Paranaense também, ele é muito falado muito bem dele, dizem, algumas pessoas dizem que ele que deu essa base para o Thiago Nunes fazer o trabalho que fez
no Atlético Paranaense, inclusive até numa entrevista recente do Renan Lodge com o Ale Oliveira, o Renan Lodge encheu a bola dele, falou que é um cara excelente, que é um baita de um treinador. O próprio Daniel Alves falou que a maneira que ele demonstra treinos, que ele apresenta seus treinos, que ele conversa com os jogadores, que ele tem essa ligação com os jogadores, é uma coisa fora de série. Então é um cara que tem bom relacionamento, não é um cara que causa brigas, que racha elenco, é um cara que parece que cativa todo mundo e chama para ele. Falta mostrar isso um pouco dentro de campo, né? O time correr por ele, digamos assim, que a gente vê que falta um pouquinho no São Paulo. Mas é um cara que pode ser que tenha bons trabalhos futuramente também, pode ser que consiga realizar um bom trabalho a partir de agora no São Paulo. É difícil com essa pressão. Como você falou, acho que tem muitos jogos que o São Paulo ganha de 1-0, que o Giovanni falou, ganha de 1-0, ganha sofrido, e tem muitas chances e perde. Isso é um problema dele? Não sei. No Fluminense foi a mesma coisa, perdia muitos gols e aí não conseguia fazer os seus, o time vinha no contra-ataque e fazia um gol. Então acho que esse é um ponto a ser pensado, por ele, né, principalmente. O que precisa mudar para conseguir mais efetividade? O que precisa mudar para conseguir vitórias importantes? Eu acho que isso é um ponto principal com as peças que ele tem, porque a gente sabe que o São Paulo não vai fazer contratações grandes, vai continuar com esse elenco, é um bom elenco que dá para brigar pelo campeonato, pela Libertadores, mas é isso, eu esperava mais do trabalho do Diniz, mas eu acho que não seja de tudo ruim, acho que tem campanhas melhores do que muitos dos técnicos que passaram pelo São Paulo nesses últimos tempos. E lembrando, acho que só uma alternativa talvez melhor pro Diniz seria fazer igual o Rogério Ceni, que é um treinador novo igual o Rogério Ceni, você assumir uma equipe que não tem tanta... Não é responsabilidade, não é o que eu quero dizer, mas tanta visão assim a ponto de criar expectativas. Né? Exato, como é um Atlético Paranaense. O Diniz saiu do Audax, não, querendo ou não era esperança, mesmo no ano que chegou na final, não tinha esperança de chegar na final, mas chegou e já foi pro Atlético Paranaense. Então assim, e depois já foi com o Fluminense, agora no São Paulo. E o Rogério Ceni foi o que aconteceu, já veio direto pro São Paulo, não deu certo, pegou o Fortaleza. E lá praticamente o cara já é ídolo lá no Fortaleza. Então acho que talvez pro Diniz seria bom pegar uma equipe sem tantas responsabilidades gigantescas assim logo de cara, né? O Atlético Paranaense, para você ter tanto mais pressão assim que o Fortaleza, para mim... A fase que vive o Atlético Paranaense, o que o Atlético Paranaense vem sendo de anos atrás para hoje, eu acho que o Atlético Paranaense hoje, para mim, no Paraná, tá anos-luz na frente do próprio rival Curitiba e na frente de vários clubes, como Botafogo, como Vasco. Eu acho que o Atlético Paranaense está realmente outro patamar hoje. Eu acho que a principal pressão no Atlético Paranaense é eterna, né? A principal pressão do Atlético Paranaense é o Petralha ali, que tá ali tocando todo mundo. A pressão não era a mesma, né? O Atlético Paranaense não tinha americana, não tinha ganhado o Copa do Brasil, era um outro Atlético Paranaense que não tinha toda a pressão que hoje tem, claro, que já ganhou os títulos, tá numa fase tão boa. Mas não estava na segunda divisão quando o Ceni assumiu o Fortaleza, né? Aí pontos de vista que a gente pode discutir mais pra frente. Por isso que eu gosto de vocês. Vocês não concordam comigo, por isso que eu gosto de vocês. Estamos aí para discordar. Concordamos em discordar. Lucas parece que ia falar? Opa, quero sim, Wellington. Só para finalizar essa questão do Diniz, cara, eu acredito que você, o Vitor, o Giovanni, todo torcedor, todo amante do bom futebol torce pelo Fernando Diniz. Não seja hoje no São Paulo que ele não consiga, vamos supor que ele não consiga terminar um bom trabalho no São Paulo, mas que algum dia ele consiga e sirva de lição para o futebol brasileiro. Para a gente conseguir realmente implantar ideias novas, um futebol diferente, um futebol mais moderno, que é tão falado hoje em dia, um futebol que busque mais as características históricas do nosso futebol brasileiro, bom e tão amado e vitorioso. É isso. Aí, falando de São Paulo, o próprio Cafu é exemplo, né? 10 peneiras, só passou na 10ª lá para ser jogador. O Diniz ainda tem muita chão aí, tem muito trabalho para ele fazer e se provar e melhorar também, né? Galera, vocês acompanharam a gente aqui, eu agradeço muito. Siga a gente lá nas redes sociais, Deletra FC, só procurar no Instagram e no Facebook que a gente vai estar lá. E
Se você não se inscreveu, chegou até aqui, no final do vídeo, no final, e não se inscreveu ainda, não, pelo amor de Deus, né? Põe o dedo no like aí e também se inscreve no nosso canal. Muito obrigado e ó, tchau!